Essa noite nós continuamos tratando sobre a questão do dinheiro, hoje falando sobre a teologia da generosidade. Eu esperei a reação de algumas pessoas a respeito da arte que nós usamos aí, porque é uma arte provocativa mesmo, né? É um crucifixo com Jesus, é um crucifixo deitado sobre algumas moedas, porque essa é a imagem da teologia da prosperidade, né? Mas a nossa opção e o nosso ensino é baseado numa outra teologia chamada teologia no domingo passado, teologia da piedade, e neste domingo que nós chamamos de teologia da generosidade. E nós vamos, pela graça de Deus e pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, aprender mais sobre a questão de como nós temos que lidar com o nosso dinheiro na igreja agora. Por que nós devemos ofertar ou não? Ou qual é o ensinamento do Novo Testamento para isso, né? No passado nós vimos como nós devemos lidar com o nosso dinheiro. E agora com o dinheiro na obra, no reino. Como é que isso deve ser feito? Então, para isso, eu convido você a abrir comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1 até o versículo 15. Domingo que vem é o domingo de batismo, à noite, então nós damos uma pausa nessa pequena série, e no domingo seguinte a gente encerra ela com o capítulo 9 de 2 Coríntios. Hoje nós vamos tratar do capítulo 8 de 2 Coríntios, melhor dizendo. E eu vou ler o texto, peço que vocês acompanhem a leitura em suas Bíblias. Até o versículo 15 eu lerei. 2 Coríntios 8, do 1 ao 15, diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Pai, nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe, porque nós somos poucos, Senhor, e precisamos da Tua bondosa mão esta noite para falar aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua palavra, e oramos pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma disposição para Te obedecer também, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós não queremos fazer a nossa própria vontade, mas sim a Tua vontade, e nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta semana nós passamos por dois momentos muito próximos, mas diferentes, né?
o que nós chamamos de o Dia Mundial de Ações de Graças, de Ação de Graças, que aconteceu na quinta-feira, uma tradição norte-americana que surge no meio protestante e está ganhando força no Brasil, e nós, como igreja local, temos essa prática de, na quarta quinta-feira de novembro, realizarmos um culto de ação de graças a Deus, e isso acontece nos Estados Unidos, aqui, em várias igrejas pelo mundo. Mas é interessante que no dia seguinte nós também importamos uma tradição dos Estados Unidos, que é a chamada Sexta-feira Negra. A sexta-feira onde as lojas fazem grandes promoções e atraem públicos, consumidores, ávidos por comprar muita coisa. No Brasil, a Sexta-feira Negra não é tão Sexta-feira Negra assim, porque o pessoal dá uma camuflada nos preços, mas quem já morou nos Estados Unidos ou mora diz que lá de fato a Sexta-feira Negra acontece, porque os preços são reduzidos mesmo e as pessoas lotam as lojas, atropelam umas às outras, brigam dentro das lojas para poder comprar aquilo que elas querem. Mas eu acho que no mínimo é curioso você ter na quinta-feira um dia de ação de graças e na sexta-feira um dia de adoração ao consumo. As pessoas correndo para consumir. E eu fico pensando que isso é curioso para nós, mas é normal na nossa sociedade de consumo. Se consome muito e a nossa sociedade gira em torno de consumo, e por isso a Sexta-feira Negra ela é mais importante que o Dia de Ação de Graças. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, as lojas começaram com promoção às 8 horas da noite da quinta-feira. No Dia de Ação de Graças ainda, as lojas já tinham promoções. Mas a nossa sociedade, ela é consumista, e isso vai continuar, porque o consumo é quem gira a roda da economia no mundo hoje, O problema é quando esse consumo entra para dentro da igreja, e a igreja, ao invés de ser uma contracultura, ou seja, ir na contramão desse consumismo, ela vai na onda do consumismo, E por ir na onda do consumismo, criaram o que nós chamamos de teologia da prosperidade, que é uma teologia do consumo. A pessoa simplesmente consome Deus, entre aspas, e consome a igreja. E hoje há, na mentalidade de muitos daqueles que se autodenominam evangélicos, um espírito de consumismo. Ontem, com o pessoal da liderança, a gente estava conversando que hoje o que norteia a escolha de uma igreja para ser frequentada pelos evangélicos é a seguinte questão: qual igreja é melhor para mim? Quando pergunta isso, por trás disso quer dizer o seguinte: qual igreja vai me servir melhor? Qual igreja tem a melhor pregação? Qual igreja tem o melhor louvor? Qual igreja tem o melhor trabalho com as crianças? Qual igreja tem o melhor templo? Qual igreja tem o melhor site? E as pessoas, elas procuram igreja como elas procuram supermercado. Aonde tem a melhor oferta, elas vão. Por quê? O consumismo entrou e surge uma teologia do consumo, ou teologia da prosperidade, sendo que a pergunta certa para se escolher uma igreja para frequentar é: onde eu posso servir melhor? Essa é a pergunta certa, Mas a igreja, uma grande parte da igreja, principalmente brasileira, entrou por esse caminho da teologia da prosperidade, e esse caminho, e esse pessoal pega pesado na questão de dinheiro na igreja, Principalmente com relação aos dízimos, por exemplo, E eles inventam 1000 maneiras das pessoas porem a mão no bolso e dar dinheiro para eles. Mas então eu queria tratar com vocês, em contrapartida dessa teologia da prosperidade, propor uma teologia da generosidade baseada nesse bloco dentro da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e a gente aprender um pouco sobre generosidade e o que Deus espera do seu povo com relação a dinheiro também. Eu já começo com uma declaração que certamente você pode assustar, mas eu tinha receio, mas eu não tenho mais receio de fazer essa declaração, que é o seguinte: no Novo Testamento nós não temos o dízimo como lei, como mandamento para a igreja. Vou repetir: no Novo Testamento nós não temos o dízimo do Antigo Testamento como lei e mandamento para a igreja. Você vai achar apenas 2 ocorrências da palavra dízimo no Novo Testamento. Uma é Jesus criticando os fariseus, que estão ainda dentro do sistema judaico,
E outro é o escritor de Hebreus usando a palavra dízimo, mas o dízimo ali não é o assunto. Ele só usa a palavra dízimo para dizer da superioridade de Jesus para os outros, né? Mas o mandamento do Antigo Testamento que Israel tinha de dizimar, ele não passa para o Novo Testamento. Como lei, ele não passa. E eu vou explicar para você por quê. Porque o dízimo no Antigo Testamento, ele era um dinheiro dado ao templo de Jerusalém, e ele tinha 3 objetivos. Primeiro, porque os dízimos no Antigo Testamento, eles não são em espécie, em dinheiro, mas em animais e cereais. Então, o primeiro objetivo era para que os sacrifícios no templo acontecessem, né? Para que animais fossem sacrificados, ou sacrifícios de cereais também acontecessem. O segundo objetivo era para que a tribo de Levi, os levitas, que eram responsáveis pela manutenção do templo, pelos sacrifícios, fossem sustentados através desses dízimos, porque eles não tinham direito a terras para plantar, para criar, então eles eram sustentados assim. E o terceiro motivo era que os dízimos também auxiliavam no sustento dos mais pobres, principalmente dos órfãos e das viúvas. E a gente tem que entender que a fé no Senhor em Israel é uma fé estatal, ou, em outras palavras, é uma fé do Estado, porque o Estado de Israel tinha uma fé professa no Senhor, e o templo era o centro desse Estado. Então, dizimar para o templo era a mesma coisa que pagar imposto hoje, muito parecido. E o israelita do Antigo Testamento tinha por obrigação dar o dízimo, porque era mandamento e lei. E você vê Deus confrontando o povo, por exemplo, naquele texto famoso de Malaquias, né, capítulo 3, de 6 a 10, quando o povo não dá tudo que ele tem que dar, ou não dizima tudo que ele tem que dizimar, ou ele dizima animais, por exemplo, com defeito, que Deus tinha proibido, né? Mas o dízimo no Antigo Testamento para Israel era obrigação. E a palavra dízimo traz na raiz a ideia de 10%. Mas estudiosos afirmam que o dízimo, entre aspas, oferecido ou dado pelos israelitas ao templo, era de 25% a 30% do que eles tinham. Então era muito mais do que o dízimo, né? Mas não é lei para nós no Novo Testamento. Só que chega no Novo Testamento, tem toda a bonita história de Jesus e sua cruz. Aí Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, e a igreja de Jesus começa a caminhar. E a igreja no Novo Testamento precisa de dinheiro, porque ela usa de dinheiro. Ela usa de dinheiro para auxílio dos pobres, em especial das viúvas, no Novo Testamento. Ela usa de dinheiro para sustentar o obreiro também, que se afadiga no ensino da palavra. Então a igreja no Novo Testamento, e até hoje, ela precisa de dinheiro. E a pergunta é, se o dízimo não é obrigação e lei agora no Novo Testamento, da onde vem o dinheiro da igreja? Ou qual é a motivação correta dos cristãos ofertarem, darem dinheiro à igreja? Por que o cristão deve ofertar ou dizimar, porque pode ser usado também essa palavra, para a igreja, se não é lei e nem mandamento? Na metade da década de 50 do primeiro século, Paulo fez uma coleta de dinheiro nas igrejas, em especial nas igrejas da Grécia, Macedônia Norte e Acaia Sul da Grécia, para que esse dinheiro fosse enviado para os cristãos de Jerusalém, que estavam sem dinheiro, estavam passando um período muito difícil, por 2 motivos. Primeiro, pela seca, e segundo, porque, como relata Atos, eles tinham vendido todas as coisas, vendido propriedade, vendido terreno, vendido carro, né? Carro entre aspas, vendido os cavalos que eles tinham e dado dinheiro para os apóstolos. Só que com o tempo o dinheiro foi acabando. Então agora eles estavam sem dinheiro, sem nada para vender, seca, a situação estava difícil para eles. Então Paulo faz uma coleta nas igrejas para levar esse dinheiro para Jerusalém. E nesse esforço e trabalho de Paulo fazer essa coleta, ele apresenta para nós, inspirado pelo Espírito de Deus, quais são os motivos e por que nós como igreja devemos ser generosos
nas ofertas que nós damos à igreja. E é isso que eu queria tratar um pouco com vocês essa noite. Eu já disse para vocês que capítulo 9 a gente vê daqui a 2 semanas. Então, nesse texto de 2 Coríntios capítulo 8, de versos 1 a 15, depois eu vou entrar no verso 16 ao verso 24 de maneira rápida, mas principalmente nos versos de 1 a 15, eu destaco 3 motivos pelos quais nós devemos ofertar com generosidade na igreja. Primeiro, porque eu digo que generosidade é a expressão da graça de Deus. Generosidade é a expressão da graça de Deus. Versos 1 a 9 desse texto que nós lemos. Olha o que diz os versos 6 e 7. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça. Graça que é caris. É a mesma palavra usada para se falar da graça salvadora de Deus. Entre vós, entre os coríntios. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo que a igreja de Corinto precisa imitar as igrejas da Macedônia, porque as igrejas da Macedônia tinham contribuído para essa coleta, e o fato de contribuir para essa coleta, isso significava que as igrejas da Macedônia estavam participando da graça de Deus. As igrejas da Macedônia eram basicamente 3: Filipos, Filipenses, Tessalônica e Bereia. E eram igrejas de fato mais pobres, mas elas já tinham participado da coleta e já tinham contribuído para a coleta. E agora o apóstolo Paulo escreve para uma igreja rica, que é a igreja de Corinto, que era muito mais rica, tinha muito mais dinheiro. E ele diz: vocês precisam fazer aquilo que as igrejas da Macedônia fizeram, porque o que eles fizeram ao contribuir com a coleta é que eles estão participando da graça de Deus. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que não há diferença entre a graça salvadora de Deus e nós ofertarmos. Ofertarmos generosamente é uma expressão da graça de Deus. Então, quando nós colocamos a mão no bolso e ofertamos dinheiro, nós estamos simplesmente participando da graça de Deus. Nós não estamos dando dinheiro ou ajudando alguém, mas nós estamos participando da graça de Deus. Dá para você ter a dimensão do que é participar da graça de Deus através da generosidade? É isso o que o apóstolo Paulo está dizendo. E os cristãos da Macedônia, mesmo em meio à perseguição e à extrema pobreza, eles conseguem, de maneira abundante, ofertar generosamente para os crentes de Jerusalém. E a imagem que Paulo usa aqui, segundo Calvino, é a imagem de um vaso vazio, mas quando você põe a mão, você tira a coisa de lá. Ele diz: eles são um vaso vazio, mas eles superabundam em generosidade, porque eles contribuíram muito aqui. E mais do que isso, Paulo diz que os cristãos da Macedônia, eles suplicaram para participar da coleta, para contribuir. Eles suplicaram para dar dinheiro. Suplicaram. Sabe o que é? Não, por favor, deixa eu dar dinheiro, deixa eu contribuir com esse negócio aí. E sabe por quê que eles agiram assim, e que os cristãos de Corinto também deveriam agir assim? Porque ofertar generosamente é participar da graça de Deus, graça salvadora de Deus. Muito mais do que sustentar alguém ou tirar peso da consciência. Ofertar generosamente é participar da graça. Irmãos, Paulo está trazendo, ele leva essa discussão de dinheiro para um outro nível, para um outro patamar. Não é lei, não é mandamento, mas é participar da graça de Deus. É algo muito, muito profundo que Paulo está falando aqui. E ele diz que os cristãos da Macedônia não apenas contribuíram, mas antes de contribuir, eles se entregaram a Jesus. Se entregaram a Jesus, porque eles entendem a questão o que eu chamo de conversão integral. O que eu chamo de conversão integral? Eu já falei isso, eu vou falar quando for preciso. Com todo respeito aos missionários norte-americanos que vieram para cá e trabalharam, e a igreja presbiteriana é fruto de um deles,
Mas muitos deles ensinam e trazem a ideia de que para nós nos convertermos é a gente colocar a mão no coração e falar assim: Jesus entra no meu coração e está tudo resolvido. E daí o que converte é o meu coração, no máximo a minha alma, e eu mudo de religião. Eu deixo de ser católico para ser evangélico, eu deixo de ser um bandista para ser evangélico. Mas a Bíblia fala de conversão é muito mais do que uma mudança de religião. Para a Bíblia, conversão é mudança de governo. Eu estava sendo governado pelas trevas, e agora eu passo a ser governado por Jesus, pelo reino da luz. Entendendo isso, conversão significa que não apenas o meu coração é de Jesus, e que nem apenas a minha alma é de Jesus, mas de que tudo o que eu sou como pessoa, e de que tudo o que eu tenho, pertencem agora a Jesus, e não, essas coisas não me pertencem mais. A minha casa não me pertence mais, a minha roupa não me pertence mais, o meu carro, o meu dinheiro, a minha esposa, os meus filhos, nada me pertence, nem eu mesmo. Eu pertenço totalmente a Jesus. Dessa ideia brota a doutrina cristã da mordomia cristã. E isso nos ensina de que o dinheiro que nós temos lá na conta bancária não é nosso, mas é de Deus. E eu cuido desse dinheiro. Eu cuido da minha família, porque ela não é minha, é de Deus. Porque se eu fui convertido por Jesus, tudo é dele. Eu sou dele. E tudo que eu tenho é dele. E por isso ofertar não é nenhuma atitude excepcional, mas é simplesmente do que Deus me deu e do que é dele, eu administro corretamente e oferto. Percebe que Paulo leva a discussão para um patamar muito mais alto do que às vezes a gente fica brigando, porque esses cristãos entregaram-se a si mesmos. E por que isso, irmãos? Porque Paulo fala que ele está fazendo uma comparação do amor, entre o amor que os cristãos da Macedônia têm e o amor que os cristãos da Acaia têm. Mas o que tem a ver com amor com generosidade? Porque quem ama é generoso. Porque quem ama entrega. Por exemplo, se você ouvir um homem falando assim: não, eu amo a minha família, eu amo a minha esposa e os meus filhos. Aí você pode perguntar para ele assim: ok, quanto você gasta de dinheiro com eles? Quanto você gasta de dinheiro com sua mulher e com seus filhos? Ele vai dizer assim: eu não gasto quase nada, porque você sabe como é que é, né? Eu tenho que economizar. Eu afirmo sem dúvida de que esse homem não ama a sua família, porque se amasse, gastava com eles. Aquilo que nós amamos, nós abençoamos. Aqueles que nós amamos, nós ofertamos, porque o amor está ligado à entrega, à generosidade. Paulo está dizendo: eles, porque a amam muito, foram muito generosos. E vocês? E vocês? Dessa forma, contribuir não é uma expressão da generosidade, e a generosidade é uma expressão de graça. E isso não é mandamento, não é ordem. Paulo diz no verso 8: não lhes estou dando uma ordem. O dízimo no Novo Testamento não é ordem, não é mandamento, mas ele ultrapassa muito mais. Ele é participação na graça de Deus, na graça de Deus. E por isso, Paulo, nós podemos dizer que a generosidade é a expressão da graça de Deus. E aí você pode estar pensando assim: mas de onde vem essa ideia de que a generosidade expressa a graça? Vem simplesmente dele com D maiúsculo, dele. No versículo 9, o apóstolo Paulo escreve: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo está dizendo aqui que a pessoa mais generosa que já existiu nesse mundo é Jesus. E de que a generosidade de Jesus é tamanha, de que ele não apenas entregou coisas e abençoou, mas que ele se entregou naquela cruz. Isso é ser generoso. A generosidade de Jesus levou Jesus a morrer na cruz por você. E essa generosidade é a expressão da graça de Deus por você. Porque Jesus é generoso, somos salvos. Porque Jesus é generoso, ele foi à cruz e não entregou bens que ele tinha, como Paulo está falando com a igreja aqui, para pôr a mão no bolso
e ofertar. Mas Jesus fez muito mais do que isso. Jesus não entregou bens, não entregou dinheiro, mas ele se entregou naquela cruz. Então Paulo linka, ele alicerça a ideia de generosidade com a ideia daquilo que Jesus fez na cruz, irmão. E aí, a conversa, mais uma vez eu bato nessa tecla, Paulo leva para um patamar muito mais alto. A generosidade de Jesus fez com que ele morresse na cruz. Diante disso, o que é sermos generosos com o nosso dinheiro? Não é nada. Não é nada perto daquilo que ele fez por nós. Porque por causa da generosidade de Jesus, nós fomos salvos. E Gálatas deixa claro isso quando Paulo escreve: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se entregou porque ele era, é e sempre será generoso. Jesus é generoso, ao contrário dos outros deuses. Os outros deuses, os deuses pagãos, eles são consumidores. Jesus é doador. Jesus é ofertante, é diferente. E aqui, irmãos, a gente está falando não de uma questão meramente financeira, mas a gente está falando de evangelho. Evangelho, a questão de pôr a mão no bolso e de ofertar generosamente, não é questão financeira, mas é porque Jesus morreu por mim naquela cruz, e isso é evangelho. É muito acima de questão meramente financeira. Muito acima. Então aquilo que eu já disse, Paulo leva a discussão a um novo patamar. Cristo morreu por nós. Por isso, para sermos generosos agora, não tem nem comparação com aquilo que ele fez. E aí eu lembro de uma história de alguns anos. Ouvi de um pastor que ele pastorava uma igreja lá em Santa Catarina, e um tal de baixinho, assim que chamavam ele, se converteu, ou melhor, foi convertido pelo evangelho. E esse cara começou a ofertar e dar dinheiro para tudo que precisava na igreja. Ah, precisa comprar um negócio lá, o baixinho dava dinheiro. Ah, precisa comprar outro negócio lá, o baixinho dava dinheiro. Ah, quebrou um negócio lá, o baixinho dava dinheiro. Aí um dia uma pessoa se sentiu incomodada com esse negócio e foi perguntar para o baixinho assim: o baixinho, mas que tanto dinheiro você dá? Que tanto dinheiro você dá para a igreja? O baixinho respondeu assim: amigo, antigamente eu gastava meu dinheiro com prostitutas, com bebedeira, com farra e com bagunça. E agora Deus me salvou, restaurou meu casamento, e meus filhos estão de volta aqui em casa. Eu não vou ser generoso? Eu não vou ser generoso? É claro que eu vou ser generoso. Isso porque o baixinho também entendeu que a generosidade é a expressão da graça de Deus. Generosidade é a expressão da graça de Deus. Mas caminhando, o segundo ponto que eu destaco é que a generosidade é segundo nossas posses. Isso está nos versos 11 e 12. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-lo seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. De acordo com aquilo que tem e não de acordo com aquilo que não tem. Hoje, no Brasil, se convencionou a dizimar, né? E o dízimo, como eu disse, a raiz dessa palavra nos leva a 10%. Mas não é assim em todos os países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, algumas igrejas elas fazem assim, elas têm o orçamento anual delas. Por exemplo, nos Estados Unidos, ok? R$1 milhão é o orçamento da igreja lá. E a igreja é composta por 300 famílias. Esse orçamento é fatiado pelas 300 famílias e cada família assume o seu papel na igreja. E aí eles dão tudo de uma vez, ou se não eles dão por mês, porque a economia americana é muito mais estável do que a nossa, né? Em alguns países da Europa, por exemplo, igrejas que são compostas por cristãos muito ricos, 10% é muito dinheiro, sai pelo ladrão. Então eles não dão 10%, eles dão 5%. Por quê? Porque a ideia de dízimo vem do Antigo Testamento, mas eu já falei para vocês que estudiosos dizem que os israelitas davam de 25% a 30%, mas quando vem para o Novo Testamento, como não é lei, quanto que nós devemos dar? Segundo as nossas posses.
segundo as nossas posses. 10% para quem ganha um salário mínimo e tem que sustentar uma família, 10% é muito dinheiro. 10% para quem ganha muito bem, não é muito dinheiro. O problema é que a gente sempre tende a optar pelo menos e nunca pelo mais. A gente corre o medo extremo de dar demais. Então a gente sempre dá de menos. Geralmente é assim. Não todo mundo, mas geralmente é assim. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: não dá só para você ficar limpo da consciência. Tira um dinheirinho e dá lá. Qualquer dinheiro. É segundo as suas posses. Segundo aquilo que você tem, que você pode dar. Generoso é assim, é segundo as posses. Deus não quer, irmãos, que ninguém tire dinheiro, tire de comida do prato da família para dar. Deus não quer que ninguém passe aperto para dar dinheiro na igreja. Não quer. Mas também não quer que ninguém deixe de ser generoso e dê ofertando aquilo que pode dar. Aquilo que pode dar. Calvino diz: Deus sempre ordena que aliviemos as necessidades de nossos irmãos, porém em parte alguma determina o quanto devemos dar, de modo que calculemos e dividamos entre nós e os pobres. Devemos dar segundo as nossas posses e não segundo aquilo que nós achamos ou queremos dar. Porque a gente fica muito no achismo, eu acho que eu posso dar, eu acho que eu vou dar segundo as nossas posses. Não tem para onde correr. E todo mundo sabe quanto pode dar. E quando a gente compara com o exemplo bíblico, vou voltar um pouquinho aqui, da mulher, da viúva pobre, aí a gente fica mais acanhado ainda. Que diz assim: então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ela deu mais do que as posses dela, né? Ela deu mais do que as posses dela. E eu visito pessoas e converso com pessoas que elas dizem assim: pastor, eu preciso pagar o dízimo, que eu não pago o dízimo faz tempo. Ninguém paga o dízimo. O dízimo não é para ser pago. E Deus não vai jogar um raio na sua cabeça se você não der a oferta. Isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento é porque Jesus ele morreu por nós, nós podemos ser generosos e ofertarmos abundantemente para a causa de Deus. E o terceiro motivo que eu destaco porque nós devemos agir de maneira generosa é porque a generosidade gera igualdade entre nós. A ideia é mais ou menos essa: existem ricos e pobres, e o comunismo e o socialismo, um monte de ideias, filosofias, ideologias humanas tentam gerar igualdade entre as pessoas, mas isso nunca deu certo humanamente falando. Na igreja é assim, existe uma diferença entre pobres e ricos, mas essa diferença ela é tirada e surge uma igualdade entre as pessoas. Ninguém tem de mais e ninguém tem de menos, mas todo mundo tem o suficiente, e isso é fruto de generosidade. Eu tenho 100, você não tem nada, eu te dou 50, você fica com 50, eu fico com 50 e está tudo certo. A generosidade é para gerar igualdade, e essa igualdade surge do que nós chamamos de ano de descanso da terra. Esse é um texto que você pode ler depois, Deuteronômio 15, 7 a 11. A cada 6 anos de plantio e de cultivo da terra em Israel, no Antigo Testamento, no 7º ano, a terra ela devia passar por um ano de descanso, um ano sabático da terra. E nesse ano, os pobres, as viúvas, os órfãos entravam na terra e podiam colher o que eles quisessem. Isso, além disso, nos anos de colheita, todo produto que caísse no chão deveria ficar no chão para que o pobre viesse atrás e pegasse aquilo para comer. Ruth faz isso. Leia o livro de Ruth que você vai ver Ruth pegando espigas do chão. E Boaz ainda fala para os seus
empregados, né? Tira umas espigas de milho e joga para o chão para que Ruth tenha o que pegar, o que comer. E além disso, mais importante que isso, é a ideia do que se chama no Antigo Testamento de o ano do jubileu. A cada 49 anos, no 50º ano, dívidas eram perdoadas, terrenos eram devolvidos, escravos eram libertados e a igualdade era estabelecida na terra de Israel. Com o passar dos anos, pessoas iam se endividando, iam se entregando como escravos, iam perdendo casas, perdendo terrenos, mas quando chegava no ano do jubileu, isso voltava à igualdade e havia igualdade em Israel. E Paulo traz a ideia de igualdade do Antigo Testamento para cá, dizendo que devemos ser generosos para gerarmos igualdade entre nós. Entre nós. Ninguém aqui pode ter muito e ninguém aqui pode ter pouco. Nós temos que ter igualdade e isso é resultado da nossa generosidade. Então, irmãos, a nossa generosidade é o motivo pelo qual a igreja tem o dinheiro. Não é mandamento, não é lei, mas é por causa da generosidade. E só uma palavra rápida, usando os versos 16 ao verso 24 do capítulo 8, é como esse dinheiro deve ser cuidado, é como esse dinheiro deve ser tratado, né? E tem lá no verso 20 a 21, Paulo escrevendo, queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Paulo envia 3 pessoas para cuidarem da coleta, Tito e mais 2 homens, que ele não dá o nome desses 2 homens. 3 pessoas. E Paulo diz que essas pessoas precisam tomar cuidado e precisam fazer tudo de maneira certa, porque não só aos olhos de Deus esse dinheiro generoso está na mão deles, né? Mas eles também precisam fazer o que é certo aos olhos dos homens. É aquilo que o Joel sempre fala com a gente, não basta ser honesto, você precisa mostrar que é honesto, né? Precisa ser honesto diante de Deus e diante dos homens, porque esse dinheiro que entra por causa da generosidade dos irmãos na igreja deve ser tratado de maneira muito honesta e muito rigorosa e com muita seriedade. Então aqueles que cuidam desse dinheiro devem ser honestos diante de Deus e diante dos homens também, né? Como a gente faz aqui, tudo que a gente faz a gente presta conta, ou pelo menos deveria prestar conta. Fez isso, presta conta. Fez isso, presta conta, porque Deus sabe que somos honestos, mas nós temos que também demonstrar às pessoas e à igreja que nós somos honestos. Isso é importante. E Paulo então levanta 3 pessoas, né? E essas 3 pessoas têm um serviço que é descrito nos versos 19 a 20, que diz assim: não por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Essas palavras que estão em destaque, ministrar e administrar, elas são no original diaconia. Diaconia. Então isso nos ensina, irmãos, que esse negócio do dinheiro na igreja fica na mão dos diáconos, instituídos lá em Atos 6, os homens que cuidam desse dinheiro. Que é o que acontece aqui também. Quando a gente oferta aqui, os diáconos que pegam o dinheiro. E os diáconos que têm que cuidar desse dinheiro, porque eles têm esse serviço dentro da igreja também. Por isso, os irmãos diáconos têm todo o direito e o dever de cuidar do dinheiro da igreja, pôr a mão no dinheiro da igreja, sem medo, sem resquício, porque esse é o trabalho de diaconia, de cuidar da igreja. E nós, irmãos, como igreja local, nós tomamos algumas decisões como conselho para a gente equilibrar as contas da igreja, porque nos últimos meses a gente vinha gastando um pouco mais do que entrava na igreja, e isso estava desequilibrando o nosso caixa. A gente estava gastando uma gordurinha que a gente tinha. Então nós planejamos, e para o ano que vem, pelo planejamento nosso, é de que sobre um pouco mais de dinheiro para a gente fazer outras coisas. Mas aí entra o ensino da generosidade dos irmãos, porque nós, como igreja, sonhamos muito alto. Sonhamos em abençoar esse bairro, em abençoar as crianças, em levar a congregação do Parque Camboriú a se transformar numa igreja, que a ACB cresça absurdamente, abençoando as crianças daquele lugar. Sonhamos em ter uma escola aqui,
A FUMEC, essa semana, bateu na porta da igreja pedindo espaço para ter aulas de alfabetização de adultos aqui dentro. E nós abrimos, claro, as portas do prédio que nós temos aqui. Mas nós podemos ter uma escola aqui, nós temos classes de aula. Nós temos irmãos que estão longe daqui, trabalhando na obra do Senhor. Então, nós precisamos aprender a generosidade para que a nossa igreja também cresça e tenha recursos para abençoar pessoas, para investir na plantação de igrejas. Tem igrejas nos Estados Unidos, eles têm 14 mil membros, mas sabe quanto que eles investem por ano em plantação de igreja? $1 milhão, porque eles são generosos, irmãos. E nós precisamos aprender a sermos generosos também na causa de Deus, para que a coisa avance. E o apelo que nós fazemos é: participe dessa generosidade. Dízimo não é lei, não é obrigação, não é mandamento, mas como pessoas generosas temos que aprender que o nosso dinheiro também é de Deus, e que não fica com dedo falar de dinheiro, mas o nosso dinheiro é de Deus. E o dinheiro ofertado neste lugar é usado de maneira correta. E você sabe disso. Então nós precisamos, irmãos da IPLCE, precisamos aprender a sermos generosos cada vez mais. E tem muitos irmãos aqui nessa igreja que são, muitos mesmo, generosos. Pessoas que não se preocupam em pôr a mão no bolso, tirar dinheiro e abençoar pessoas. Certamente tem muitos irmãos aqui muito generosos, e precisamos que todos imitem esses irmãos, né? Como os coríntios deviam imitar os filipenses. Eu concluo com um trecho de um poema que diz assim: um ladrão esperto tentará abrir seu cofre e levar embora seu dinheiro. Um fogo ateado por um incendiário vil deitará no pó sua mansão paterna. Mas tudo quanto foi dado a amigos é posto além de todo e qualquer risco. O que você tem dado graciosamente é a única riqueza que sempre guardará. Calvino ainda diz que nós não devemos ter demasiado receio de ir longe demais nas ofertas, mas termos medo de ofertarmos pouco demais. E no túmulo de um homem chamado Lancaster, ele escreve o seguinte, ou escreveram para ele, né? O que dei eu tenho, o que guardei eu perdi. O que vai estar escrito no teu túmulo a respeito de generosidade? Também, você vai levar tudo com você, como dizem, né? Fazer caixão com gaveta, vai levar o dinheiro para além. O dinheiro não vai com a gente. O dinheiro foi feito para sermos generosos, abrimos o nosso bolso e investimos no reino de Deus e nas pessoas. Eu concluo, irmãos, com 2 pontos para pensarmos e praticarmos. Primeiro, que a generosidade é a expressão da graça de Deus. Se você tiver que sair daqui com uma coisa na cabeça, saia com isso. Generosidade é a expressão da graça de Deus. Não é uma questão financeira, é evangelho que a gente está falando aqui. E o segundo, de que a vida simples possibilita a generosidade. A palavra generosidade no Novo Testamento tem a sua raiz na simplicidade e na singeleza de vida. Quanto mais simples e mais singela forem as nossas vidas, mais generosos nós seremos. Mas quanto mais pomposos e luxuosos e caro as nossas vidas, menos generosos nós seremos. Porque rico não é generoso, é difícil. Pobre é generoso, muito generoso. Então nós precisamos ter vida simples, irmãos. Vida simples. Tem até um livreto que o Cadu vendeu aqui há uns anos atrás, chamado Vida Simples. Eu até devo ter lá um exemplar, mas muito interessante. É um livro pequenininho e ele fala sobre vida simples. E aí nós conseguiremos ser generosos com vida simples, sem roupa cara, sem nada caro. Coisas, claro que precisamos das coisas, mas sem excesso. Uma vida simples. E eu encerro com as palavras dele de novo, que ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quer guardar tesouro no céu? Seja generoso na terra,
E aí você vai acumular tesouros no céu. Eu gostaria que você agora respondesse a Deus em oração. E como disse o Guilherme, nós não fizemos o tempo de oferta, porque nós vamos fazer agora. E você que trouxe o seu dízimo, que você pode chamar assim também, não tem problema, ou a sua oferta, quando o pessoal começar a tocar aqui, você pode trazer aqui à frente, como expressão da sua generosidade para Deus. Generosidade para Deus. Orem durante alguns instantes, irmãos, em nome de Jesus.